A Associação Espírita Irmãos e Amor apresenta a palestra com o tema Francisco de Assis e a Renovação da Humanidade, pela expositora Beth Brice, do Centro Espírita Luz e Verdade. Boa noite a todos. É com alegria que nós damos início a mais um estudo, hoje com um desafio, que é falar sobre Francisco de Assis e a renovação da humanidade. E desde já nós damos as boas-vindas a todos que aqui se encontram conosco. Que seja uma noite de paz e bem a todos. Nós vamos ler como página o Cântico das Criaturas, escrito por Francisco de Assis. Vou pegar aqui. Altíssimo, onipotente, bom Senhor, teus são o louvor, a glória, a honra, e toda a bênção, só a ti, Altíssimo, são devidos, e homem algum é digno de te mencionar. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o irmão Sol, que clareia o dia e com sua luz nos alumia. E ele é belo e radiante, com grande esplendor de ti, Altíssimo, é a imagem. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã lua e as estrelas, que no céu formaste, claras e preciosas e belas. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão vento, pelo ar, ou nublado, ou sereno, e todo o tempo, pelo que as tuas criaturas dá sustento. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã água, que é muito útil e humilde, e preciosa e casta. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão fogo, pelo qual iluminas a noite. E ele é belo e jucundo, e vigoroso e forte. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa, e produz frutos diversos e coloridas flores e ervas. Louvado sejas, meu Senhor, pelos que perdoam por teu amor e suportam enfermidades e tribulações. Bem-aventurados os que sustentam a paz, que por ti, Altíssimo, são coroados. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, a morte corporal, da qual homem algum pode escapar. Ai dos que morrerem em pecado mortal. Felizes os que ela achar conforme a tua santíssima vontade, porque a morte segunda não lhes fará mal. Louvai e bendizei, meu Senhor, e dai-lhe graças, e servi-o com grande humildade. Vamos então elevar o nosso pensamento ao alto, agradecendo a Jesus, a Francisco, nosso irmão Alegria, aos franciscanos todos amorosos, que estão sempre conosco, nos inspirando, nos impulsionando enquanto humanidade. Agradecemos e pedimos hoje a inspiração para que possamos, de alguma forma, lembrando do nosso irmão Alegria, trazer esse sentimento às nossas almas, ao nosso coração, espalhando, Senhor, ternura, harmonia, paz e bem, como ele sempre dizia. Que as vibrações dessa noite possam ser utilizadas por esses irmãos no socorro a todos aqueles que necessitam. Muito obrigada. Bom, meus amigos, falar de Francisco é realmente um desafio. Falar de Francisco num tempo tão curtinho é um desafio maior ainda. Falar de Francisco enquanto alguém que nos ajuda na renovação da humanidade é algo muito importante e que, sem dúvida alguma, nos faz pensar, repensar e repensar a nossa conduta, não é? Estou aqui com algumas coisas que eu fui anotando para ajudar, porque esse desafio de falar de Francisco, em primeiro lugar, se dá porque, ao falar dele, nós percebemos a distância que existe ainda entre nós e ele, e muito mais entre nós e Jesus, entre nós e Deus, não é? Mas, ao mesmo tempo, é uma alegria, porque ele nos permite ver, através da sua vida, da sua vivência, que em nenhum momento ele buscou a santidade.
né? Os biógrafos todos que falam de Francisco mencionam isso. Ele não se entendia como uma pessoa pura, uma pessoa corretíssima, uma pessoa perfeita, e não era. Isso que é o mais bacana na vida de Francisco. Todo tempo ele reconhecia a sua insignificância, se podemos dizer assim, como ele se viu, não é? O que era isso? Era uma falsa humildade? Não, ele reconhecia o tempo inteiro as suas falhas, as suas dificuldades, as suas dores, o quanto era às vezes para ele difícil viver o evangelho conforme ele gostaria, fielmente, por conta das suas mazelas interiores ainda. Mas isso não faz de Francisco menor, pelo contrário, faz dele maior aos nossos olhos. Porque em reconhecendo a sua dificuldade, a sua sombra, as suas imperfeições, ele sabia o material que tinha na sua alma a ser trabalhado, e reconhecendo essas dificuldades e essa distância que o mantinha ainda de Deus, mais ele se esforçava para se aproximar desse Deus. Isso nos inspira, porque nós conseguimos reconhecer também as nossas limitações, as nossas dificuldades, o quanto nós gostaríamos de fazer o bem e ainda não conseguimos, o quanto nós gostaríamos de evitar alguns comportamentos que temos, que já sabemos que não são saudáveis, que não são bons para nós, sejam comportamentos ligados à nossa vida física, material, à nossa vida espiritual, gostaríamos de nos libertar desses comportamentos e ainda assim nos vinculamos a eles com dificuldade. Isso nos faz perceber que, como Francisco, temos a possibilidade de ir nos aproximando de Deus, porque ao reconhecer a nossa fragilidade, mais suscetíveis nos tornamos à influência, à condução de Deus, dos bons espíritos. Então, só por aí, esse início da vida de Francisco, como um homem como nós, não é? Que tinha suas dificuldades, vivia no mundo como nós vivemos, não é? Nós já somos inspirados para a nossa renovação. Eu vou continuar aqui. Ele nasce em Assis, num contexto de guerras, né? Muitas guerras entre a igreja e o império, que à época era assim que se dividia, né? Eram dois polos de dominação naquele momento na Idade Média. Francisco nasce por volta de 1190 alguma coisa, não sabemos exatamente, porque naquela época a gente não fazia registro de nascimento como a gente faz hoje, né? Então a gente sabe que foi naquele período, a gente sabe exatamente o dia que ele desencarnou, mas a gente não sabe o dia que ele nasceu. Sabe-se que foi por volta de 1190 e poucos, porque ele viveu 40 e poucos aninhos, 44, 46, se não me engano. E num momento, né, difícil para a história da humanidade, num momento de guerras entre esses dois polos, não é, que brigavam entre si, a igreja, o papa e o imperador, brigavam entre si, brigavam e disputavam terras, disputavam pessoas, e numa dessas disputas, né, a cidade de Assis foi alvo dessa disputa, e toda a cidade, todos os jovens, todas as pessoas que tinham força foram convidadas a erguer o muro de Assis para defender a cidade, aquele muro que nós ainda vemos hoje na cidade de Assis, aqueles que já puderam ir, né, visitá-lo. E acredita-se, né, os biógrafos falam que essa construção do muro que cerca a cidade de Assis teria sido onde Francisco aprendeu as informações mínimas, né, essenciais, para poder mais tarde dar seguimento à sua obra como reformador das igrejas, como nós conhecemos a sua história. Então, tudo tem um sentido e um propósito, né? E nesse momento, assim, era um momento difícil para a história da humanidade, porque estávamos vivendo, né, saindo do regime feudal, havia uma burguesia muito primitiva, né, nascendo, da qual fazia parte o pai de Francisco de Assis, e
No meio desse contexto, haviam conflitos entre os menores, que eram os pobres, os deserdados, os camponeses, que estavam aliados a essa burguesia nascente, contra os maiores, que eram os nobres e os senhores feudais. Então, era um clima de conflito aquele em que Francisco vivia. E ele nasce numa casa de um burguês, né, de um rico em ascensão, que era um comerciante de tecidos, muito rico na cidade, e que mima muito, né, aquele jovem, aquela criança, primeiro, que era encantadora e cativante, um espírito, segundo os biógrafos, desde cedo muito generoso, apesar de gostar da vida do mundo, de gostar das atividades da juventude de sua época, dos cânticos, das festas, da bagunça mesmo, né? Francisco era um esbanjador, segundo a maior parte dos seus biógrafos, no início de sua vida. Gostava de muitas festas, mas estava sempre convidando os seus amigos, ofertando muito dos recursos que tinha, né? E numa sociedade que vivia em condições muito difíceis, né? Naquela época, a expectativa de vida era muito pequena. Quando a gente fala, nossa, Francisco, coitado, viveu só até 40 e poucos anos. Não era muito diferente para boa parte das pessoas daquela época, não é? Porque era um momento em que as pessoas não tinham condições sanitárias, não é? As casas eram pequenos aglomerados onde dormiam todos juntos, pessoas, animais, e não tínhamos penicilina, não tínhamos antibióticos, então as pessoas que sobreviviam ao parto, né, ao nascimento, ou que não morriam de parto, porque era muito comum as mulheres morrerem de parto também naquela época, as pessoas que sobreviviam eram pessoas doentes, eram pessoas desdentadas, não tinha dentista, amputadas, porque como não tinham os antibióticos, uma infecção no braço, você arrancava um pedaço do braço, porque senão você morreria, né, de sepsis. Hoje a gente sabe, na época não sabia o que era, mas hoje a gente sabe que uma infecção generalizada vai matar a pessoa. Então, a perna está infeccionada, você não tem como curar, corta um pedaço. Então, era uma sociedade muito sofrida, né, aquele momento, em especial os pobres, aos quais Francisco acabou dedicando a sua vida. E ele faz isso a convite de Jesus, não é? Existia, naquela época, uma concepção da qual Francisco fazia parte, não é? Francisco era um homem medieval inserido na cultura, no contexto medieval. Então, Jesus era visto como Deus naquele momento. E ainda o é hoje, não é? Para os católicos, para os evangélicos. Jesus e Deus são a mesma pessoa, diferente de como nós espíritas vemos, não é? Jesus como um espírito muito perfeito, um filho muito amado de Deus como todos os outros, mas que já galgou a soma de perfeição passível à criatura, não é? Aos filhos de Deus. E um espírito extremamente amoroso que nos ajuda, nos orienta, nos guia desde sempre. E Francisco, então, é convidado por Jesus para reencarnar-se neste momento. E por que reencarnar-se? Não é? Francisco já estivera com Jesus antes, muito provavelmente muitas vezes, não é? Em pensamento, em sintonia, claro, porque era um espírito preparado para a missão que vinha desempenhar, mas ele vivera com Jesus lá na Galileia, 13 séculos, 12 séculos antes, né, da sua encarnação como Francisco de Assis. Era ele um jovenzinho quando conheceu Jesus, João, conhecido depois como João Evangelista, o filho mais novo de Zebedeu, pescador, que logo após Jesus convidar isso nós encontramos na Bíblia, não é? Logo após Jesus convidar Pedro e André, seu irmão, para serem pescadores de homens, ele convida também a dois jovens pescadores, João, o mais jovem, e Tiago, seu irmão, também jovenzinho, e eles seguem a Jesus. Imaginem, não é? O que seria, João era quase um menino ainda, era muito jovenzinho, né? Viver
ao lado de Jesus, ouvindo os ensinamentos de Jesus, mergulhado naquele oceano de amor que era Jesus, de ternura, de bondade, de compreensão. Ele aprendeu com Jesus, João passa a posteridade como discípulo amado, não é? Não que Jesus não amasse a todos os outros, evidentemente, mas João era aquele jovenzinho que esteve todo o tempo junto com Jesus, que em nenhum momento se afastou dele, que sorveu dos seus ensinamentos, que candidamente, como uma criança, ouve os ensinamentos, como a gente ouve, né, do pai, da mãe, quando é muito jovenzinho, acredita em tudo como verdade, não é? Que os pais falam para uma criança no início da vida, né? É verdade absoluta. Então, João estava ali perante Jesus, ouvindo, aprendendo, e não se separou dele em nenhum momento. João foi o único discípulo que esteve com Jesus ao lado da cruz, não é? Quando Jesus é preso, ele vai buscar Maria para que Maria possa acompanhar tudo aquilo que acontecia com seu filho. E ele fica, ele acompanha todo aquele processo de dor, de sofrimento, a paixão de Cristo. João está ali vivenciando. Então ele guarda na memória não somente a impressão daquele momento doloroso, mas a forma como Jesus perdoa a todos nós, não é? O olhar amoroso, gentil e compassivo que ele teve para com os agressores, perante todas as violências e injustiças que sofria. A forma como ele pede a Deus que nos perdoasse, porque nós não sabíamos o que estávamos fazendo. A forma como Jesus lhe confia a sua mãe, não é? Quando ele diz, filho, eis aí a tua mãe, mulher, eis aí o teu filho. João segue com tudo isso na memória. E João dedica toda a sua juventude à implantação da Boa Nova, à criação dos primeiros núcleos de estudos do cristianismo primitivo, que mais tarde seriam as igrejas, passa por todas as privações, perseguições, dedica a energia mesmo dos seus anos jovens a essa tarefa, mantém-se fiel a Jesus, levando Maria para morar consigo. Quem tiver interesse de ver essa parte do cristianismo primitivo, nós temos Paulo Estevão de Emmanuel, que é um livro maravilhoso que detalha muitas coisas para a gente desse momento, do início, né, do cristianismo, de como os apóstolos diretos estiveram dedicados àquele momento, enquanto se sacrificaram para que aquele ensinamento de Jesus não sumisse, não desaparecesse do planeta com a sua morte. Então ele pega toda essa sua energia de jovem e se dedica aos trabalhos assistenciais de caridade que aconteciam nessas igrejas primitivas, o socorro aos enfermos, a cura dos enfermos e o próprio evangelho, não é? A própria prática da fala, da evangelização. João faz isso durante toda a sua vida. Quando mais maduro, ele se muda, ele viaja para outras terras, vai levar o evangelho para terras desconhecidas, até se fixar em Éfeso, na África, com Maria. E lá ele continua o seu trabalho de evangelização, levando a proposta de Jesus de renovação para todos aqueles que aceitam. E quando já mais velho, ele escreve o seu evangelho, um evangelho completamente diferente dos outros, que nos apresenta o Cristo cósmico, que era o início, o verbo, que esteve desde sempre na criação desse planeta, não é? E depois ele escreve as suas epístolas, mais velhinho ainda, ele escreve para nós as visões que tem como médium que era, da transição que aconteceria no planeta, no Apocalipse, não é? Então, toda uma vida dedicada ao amor, ao Evangelho, à implantação da boa nova trazida por Jesus, do reino dos céus no coração dos homens. Só que Jesus havia nos avisado que, de alguma forma, nós distorceríamos isso, não é? E chega um momento, lá, 800 anos atrás, que Jesus convoca o seu discípulo amado e ele reencarna-se em Assis como Giovanni,
foi o nome que a mãe deu a ele. Interessante, os biógrafos relatam que o parto de Francisco foi um parto muito difícil. Ele não queria nascer, o pai viajava, a mãe estava sozinha em casa, né, com os criados, e trabalho de parto muito longo, e bate a porta um pedinte, né, um mendigo, e quando vão atender, ele diz apenas: diga à senhora que vá para o estábulo. O menino não nascerá se não for para lá. Acham estranho, mas falam para ela, e a Pica era muito religiosa, a mãe de Francisco, e ela fala: então, para o estábulo. Chegando ao estábulo, a criança nasce. Não é? A primeira semelhança da vida de Francisco com a vida de Jesus. Francisco tem por objetivo na sua vida, o Francisco, a partir do momento, né, do início de sua conversão, ele se decide a seguir fielmente ao exemplo de Jesus, a viver o Evangelho na sua mais pura integridade. E nós começamos a ver que as semelhanças de vida para que ele se tornasse quase que uma imitação do Cristo, como dizem algumas pessoas, não é? O espírito que mais se aproximou do nosso Jesus foi Francisco. Então, já no nascimento surgem as primeiras semelhanças. E Francisco cresce com uma alegria, com amor, muito mimado, como dissemos, e ele, embora rico, tinha sonhos de nobreza. Ele queria ser nobre, porque havia uma distinção entre os ricos e os nobres. De certa forma, por mais dinheiro que se tivesse, um burguês, ele era olhado pelos nobres meio de lado, como se fosse uma pessoa menor. E Francisco tinha ambições cavalheirescas. Francisco foi muito influenciado também pelas obras do rei Arthur e seus cavaleiros, os códigos de honra, não é, dos cavaleiros influenciaram muito Francisco. A honestidade, a correção, a proteção aos menores, aos mais fracos, a liberalidade, a cortesia, eram princípios que Francisco esposava desde muito cedo e que veio a praticar também na sua vida apostólica. Então, ele quer ser cavaleiro. E na primeira tentativa, ele é preso. Numa das primeiras batalhas entre a cidade vizinha, Perugia, ele é preso e fica 1 ano na prisão. E a prisão naquela época, hoje já não é interessante, né? Não é um lugar agradável de se ficar. Naquela época, a prisão era uma masmorra úmida, infestada de ratos, cuja alimentação consistia numa pequena ração de pão e água. Francisco, que não era de constituição física muito forte, passou 1 ano nessa prisão. Mantinha a sua alegria, a sua jovialidade. Dizem alguns biógrafos que cantava na prisão, irritando alguns dos companheiros, não é, que estavam ali há quase 1 ano naquela situação, e Francisco feliz cantando. Algumas das pessoas ficavam irritadas com essa alegria que não ia embora nunca. Mas, ao mesmo tempo, ele cativava também as pessoas. Mas, após 1 ano, ele acabou adoecendo, contraiu a malária. E, por intervenção de amigos poderosos e dos recursos financeiros que tinha seu pai, ele consegue, através do pagamento de fiança, ser libertado. Ele volta para casa e fica mais 1 ano doente, enfermo mesmo, tratando as crises da malária, as febres recorrentes, as dificuldades todas. Não existia medicação para malária naquela época. Ele vive com a malária o resto da sua vida, não é? Vira e mexe. Ele tinha uma agudização dos sintomas, não é? Voltavam as febres, os sintomas hepáticos. Ele, quando desencarna, tinha um abdômen gigantesco por conta das complicações da malária, problemas de fígado, problemas de estômago, que foram, de certa forma, também acentuados pelo rigor excessivo que ele se mantinha, não é? Os jejuns, aquela coisa toda que nós conhecemos. Mas ele passa esse ano adoecido. E dizem algumas pessoas, alguns dos escritores, dos pesquisadores de sua vida, que foi 1 ano de melancolia, que foi 1 ano, algumas pessoas afirmam que de depressão, e mais tarde, ao final de sua vida, ele vai ter um outro período também de depressão, mais adiante.
Mas, de certa forma, foi também um momento de recolhimento, onde ele repensou os seus valores. Ele já tinha ficado um ano preso, e ele começou a olhar mais para dentro, pensar, um ano de recolhimento mesmo, como se fosse uma preparação para o chamamento que viria. Ele se recupera após esse um ano e volta à sua vida, mas não era com a mesma alegria que ele encontrava as festividades às quais ele estava acostumado antes. Ele saía com os amigos, mas já não era o mesmo. Os amigos ficavam, ih, Francisco, tá estranho, tá apaixonado. Aí um dia, numa inspiração, ele diz, eu estou apaixonado e vou me casar. E fica todo mundo, vai se casar? Ele, vou com a dama mais nobre e que ninguém jamais foi capaz de cortejar. E as pessoas ficam, mas quem é essa dama, né? E ele fala, dama pobreza. Ninguém entende nada. Como assim? Começam a pensar que ele estava um pouco louco. E ele, firme naquele propósito, muito melancólico ainda, mas surge a possibilidade de uma cruzada. Alguns nobres de Assis se organizavam para uma das cruzadas que o Papa Inocêncio organizava, e Francisco pensou: minha chance de ser cavaleiro, vou lá. E o pai preparou uma armadura maravilhosa para ele, coisa e tal, e ele foi. Só que, às vésperas da partida, que era uma celebração nas cidades, né? Os cavaleiros indo para as cruzadas, era uma coisa muito nobre naquela época. Os cavaleiros eram muito respeitados por isso, né? A conquista da Terra Santa. E Francisco tem um sonho. Ele sonha com um castelo muito bonito, cheio de armas, de escudos. E nesse castelo tinham muitas coisas valiosas, uma bela jovem. E aí Francisco pergunta, nossa, que lugar maravilhoso, mas a quem pertence isso? E uma voz responde para ele no sonho, é tudo seu, tudo pertence a você, Francisco. Essa será sua esposa, esse será seu castelo, seus escudos, suas armas, suas lanças. E ele acorda imaginando que aquele sonho era assim o prenúncio, né? Um vaticínio de que a sua ida para as cruzadas seria realmente uma coisa muito boa, que ele voltaria um nobre, um cavaleiro. E ele sai muito animado. Mas na primeira noite, após a partida de Francisco para essas cruzadas com esse cavaleiro que era de Assis, ele tem uma febre, um episódio de febre muito grande, não é? E sonha, dizem alguns biógrafos que ele sonha, dizem outros que ele ouve uma voz, dizem outros que ele delira, mas a voz já pergunta, Francisco, quem achas que é o maior? O Senhor ou o servo? E ele responde, o Senhor, claro. E a voz responde para ele, por que então, Francisco, você segue ao servo? E ele naquele momento desperta e pergunta, Senhor, o que queres que eu faça? Nós já ouvimos essa frase, não é? 13 séculos antes, quando Paulo de Tarso, ao encontrar-se com Jesus na cidade de Damasco, cegado pela sua luz, reconhece que perseguia realmente ao Messias que ele esperava e pergunta imediatamente, Senhor, o que queres que eu faça? E a resposta é a mesma que Francisco ouve. Volta à cidade e lá te será dito o que fazer. Francisco não hesita. Da mesma forma como Paulo não hesitou, Francisco não hesita. Ele volta, ele larga tudo, retorna para a cidade. Quando ele volta para a cidade, ele chega como um desertor. Os desertores eram ridicularizados, eram presos, eram julgados pessoas sem dignidade. O pai de Francisco estava revoltadíssimo, porque tinha investido muitos recursos para fazer o cavaleiro. Mas ele não se preocupa com nada disso, porque na verdade, a partir daquele momento, tudo o que ele queria era fazer a vontade de Deus. E nessa disposição de ânimo, Francisco fica mais um ano. E olha só, mais uma semelhança, né, com a vida de Paulo. Paulo, após o encontro com Jesus, fica 3 anos no deserto, né? Francisco ficou um ano na prisão, depois ficou um ano em convalescência, e agora ficará um ano aguardando que Jesus lhe diga o que fazer. Que ele disse, volta à cidade e aguarda o que será dito.
E Francisco fica um pouco melancólico nesse período, ele passa a caminhar muito pelos campos, ele trabalhava ainda na loja do pai, né? Mas após o trabalho ele ia sempre passear pelos campos e ficava embevecido com a natureza. Né? Ele passava a ver a presença de Deus na beleza das flores, no canto dos pássaros, na natureza como um todo, no sol que aquecia, no vento que sussurrava canções aos seus ouvidos, e tudo ele via a Deus. E ele passava esse tempo embevecido com a natureza, identificado com a natureza. Isso é a primeira diferença de Francisco em relação à religião da época, não é? Francisco via tudo como vindo de Deus, nada era pecado, o corpo não era pecado, a alimentação não era pecado, nada era pecado, porque tudo para ele provinha de Deus, tudo fazia parte. Então, Francisco é um homem que, embora um homem medieval, ele estava temporalmente na Idade Média, mas a sua mente estava muito à frente, talvez à frente da nossa mente ainda, não é? No sentido em que via tudo conectado, tudo ligado a Deus. E ele, que antes pensava na guerra, queria ser cavaleiro, agora começa a perceber que não faz sentido, porque Deus, sendo o Criador, o Pai de tudo e de todos, todos eram iguais. Ele passa a desejar a paz, a ansiar pela paz, e ele ora muito pedindo a Deus que ele diga o que fazer. Até que um dia, caminhando pelos campos, ele entra na igreja de São Damião, que era uma igreja muito pequenininha, muitos defeitinhos, teto caindo, parede rachando, mas ele se sentia muito confortável naquela igreja, ele sempre ia até ali para orar. E um dia ele estava lá orando diante do crucifixo de São Damião, que era um crucifixo diferente. Olha que interessante até isso, não é? O crucifixo que estava na igreja de São Damião era um Cristo, uma pintura bizantina. Não era um Cristo crucificado com coroa de espinhos, com sangue, com lágrimas. Era um Cristo, o crucifixo era chamado do Cristo triunfante. Ele estava de braços abertos, como na cruz, mas atrás via-se um caixão vazio. Era o Cristo triunfante que vencia a morte. Vou precisar beber só um golinho de água. E esse Cristo estava de olhos abertos, diferente da maioria dos crucifixos que nós ainda vemos hoje nas igrejas, né? Que é aquele Jesus sofrido, de olho fechado, com a coroa de espinhos. Esse Cristo tinha os olhos abertos, era como se de alguma forma ele olhasse para os seus fiéis, como que convidando ao reino de amor que nos espera. E um dia Francisco, meu gato acabou de entrar aqui. Francisco, olhando e orando aquele crucifixo, olhando fixamente para os olhos de Jesus, ouve no país da alma a voz de Jesus a lhe dizer: Francisco, reconstrói a minha casa. Não vês que está em ruínas? E Francisco olha aquela igrejinha toda precisando de reparos mesmo e fica muito feliz, porque ele fala: meu Deus, finalmente eu descobri qual é a minha missão. E olha que interessante, porque quando Francisco ouve o chamado do crucifixo de São Damião, ele pensa no quão grande é o amor de Deus. Isso faz toda a diferença na vida dele, porque ele, um pecador que tinha querido ir à guerra, que gastava dinheiro, que não era tão piedoso, tão caridoso como preconizava o Evangelho, é acolhido por Jesus. Jesus olha para ele e chama e pede que ele reconstrua a sua casa. Então ele se sente tão amado, tão acolhido por Jesus, e aí nós pensamos que é o mesmo Espírito que viveu antes com Jesus, quando era João Evangelista, e que via o quanto Jesus acolhia a todos, independente do seu passado, de terem feito coisas erradas ou não. Esse amor, esse acolhimento de Jesus
é sentido e é guardado por João, e quando ele volta como Francisco, ele sente isso novamente. E ele passa todos os dias, a partir daí, nessa mesma disposição que tinha Jesus. O que acontece? Se o Jesus, em nenhum momento, condenou a ninguém. Jesus condenava o erro, o equívoco, mas jamais o equivocado, não é? Jesus nos dizia todo o tempo o quê? Que Deus não quer a morte do ímpio, do pecador, ele quer a sua regeneração. João aprendeu isso. E Francisco, lendo o Evangelho, passou a viver da mesma forma. Francisco jamais, em nenhum momento de sua vida, culpou, condenou a ninguém, mesmo aquilo que ele considerava uma conduta equivocada, principalmente em relação à igreja, a forma como a igreja estava muito vinculada ao ouro, ao poder, ele jamais criticou aos padres, aos bispos, ele não concordava com a conduta, mas pedia aos seus irmãos frades que jamais criticassem a ninguém, apenas seguissem o bom exemplo. Era isso o que faria a diferença. E Francisco fez uma grande revolução. Não é? A gente ficaria semanas falando sobre a vida de Francisco, mas alguns pontos são muito importantes. Falar sobre a vida dele é impossível nesse momento, mas alguns pontos da sua trajetória, da revolução que ele fez em relação aos costumes da época, são importantes de serem marcados. E eu vou chegar neles com vocês. A primeira delas é que a vivência do Evangelho para Francisco era o fator essencial da sua vida. Tudo que ele queria, em nenhum momento ele pensou em construir uma ordem, em ter seguidores, em ter. Eu acredito que naquele momento, se alguém dissesse para ele, Francisco, no futuro sua ordem será a maior ordem, com o maior número de frades, né, de seguidores no mundo, ele riria. Não, como eu, um pecador, o servo mais infiel de Jesus, não é? Você tem uma ordem inconcebível, né? Com o espírito da humildade de Francisco. Isso. O que ele queria, tudo o que ele queria era viver conforme o Evangelho. Exatamente igual. Ele queria seguir a Jesus. Ele adotou a extrema pobreza porque Jesus não tinha onde recostar a cabeça, não tinha como travesseiro as pedras, admirando ao céu, não é? Jesus não tinha nada. E Jesus queria viver assim, na total dependência de Jesus, não, Francisco queria viver assim, na total dependência de Deus. Quando ele se decide a viver para Jesus e passa a pedir esmolas e pedras para reconstruir as igrejas, a princípio ele é tido como um louco. As pessoas pensam, nossa, o filho do Pedro Bernardone enlouqueceu, coitado. Só que as pessoas não tinham paciência com os loucos, como ainda não tem hoje. Aquela época era pior, apedrejavam, riam, zombavam. E no entanto, ele nem ligava, ele esmolava. Tem uma passagem que ele esmolava, né, para construir a igreja e alimentar os pobres, e aí uma pessoa que ele batia na porta cospe na mão dele, e aí ele fala, não, realmente isso é o que eu mereço, agora, por gentileza, você poderia me dar alguma coisa para eu alimentar os meus irmãos famintos? E aquela pessoa se toca, né, de tamanha ternura por aquela humildade, por aquele gesto que era verdadeiro, de arrependido volta, pega tudo que tinha em casa que pudesse alimentar, pede perdão. Esse era o Francisco de Assis, né, que vivia o Evangelho na sua plenitude. E ele queria isso, viver como Jesus vivia e seguir o Evangelho como Jesus fazia. Então, o que a gente pode destacar, assim, como alguns dos pontos principais da pregação de Francisco? A primeira delas é que não havia uma pregação, não é? Havia o exemplo.
tem uma frase dele que eu acho que é a que eu mais gosto na vida, que ele diz o seguinte: pregue o evangelho todo o tempo. Se necessário, use palavras. Então, isso nos mostra que a essência da vivência cristã para Francisco de Assis era a vivência do Evangelho. Ele não estava preocupado em estudar o Evangelho, não que ele não gostasse do Evangelho, ele lia o Evangelho, mas ele não estava preocupado com a interpretação e o ensino do Evangelho de Jesus, não no sentido da exegese, como fazia a igreja. Ele estava preocupado com a vivência. Houve um episódio em que uma senhora faminta, enferma, procura os irmãos franciscanos pedindo ajuda, e naquele dia eles não tinham nada, porque uma outra característica, eles trabalhavam para se manter, não é? Era uma ordem que não dependia da igreja, dos fiéis. Eles trabalhavam durante o dia para ganhar o seu alimento, e o que eles ganhavam, eles compartilhavam com aqueles mais necessitados. Então, nesse dia, eles não tinham nada para dar a essa senhora. E Francisco, muito penalizado, ele fala: irmão, vai ali, pega o nosso evangelho e dá para essa senhora, porque ela vai vender. Naquela época os livros eram muito caros, né? Eram copiados à mão. Então, um exemplar, eles tinham um só para todos os irmãos. Um exemplar do evangelho era caríssimo, valia muito. E aí ele fala: dá para ela. E aí o irmão fala: ué, para que ela se alimente do evangelho, pai Francisco? Ele: não, para que ela venda e compre o alimento e as medicações para o restabelecimento da sua saúde. E aí esse irmão, ele fala: mas pai Francisco, não seria um pecado contra Deus, não é? Nós vamos nos desfazer da Bíblia. E aí ele fala: não, eu acho que Deus vai ficar mais feliz se nós dermos o evangelho para ela e que ela venda e faça um bom proveito para sua recuperação, do que se nós o mantivermos aqui para o nosso estudo, mas não conseguirmos vivenciar os seus ensinamentos. Esse era Francisco, é algo assim muito além, né, do que nós estamos ainda. Então essa é a primeira diferença, era a vivência absoluta do Evangelho. A segunda coisa que eu acho muito importante, né, era essa necessidade de identificação que Francisco tinha com Jesus. E ele passa a ver o rosto de Jesus nos injustiçados, nos nancenianos, que eram os leprosos, né, da época. E naquela época os leprosos, eles apodreciam em vida realmente, eram segregados da sociedade. Ele tinha uma dificuldade enorme com os leprosos, todos corriam dos leprosos, não é? E em determinado momento ele encontra um leproso e ele beija, ele dá uma esmola assim mais para se livrar, né? E aí ele percebe: não é isso. Ele vai lá e beija aquele leproso. Mais tarde ele vai dizer no seu testamento que naquele momento era como se ele tivesse realmente se identificado com Jesus, não é? Porque quando ele consegue ver naquele leproso um irmão, um necessitado, alguém que ele não tinha que dar dinheiro ou esmolas, mas tinha que dar do seu afeto, é o primeiro momento, ele encontra a face de Jesus no mundo. Diz ele no seu testamento que naquele momento o que era antes amargo para ele se tornou doce. E assim ele segue, ele passa a viver quando deixa a casa do pai, né? Aquele episódio que todo mundo conhece, que ele entrega as roupas, coisa e tal. Ele vai viver com os jancenianos, cuidando, e durante toda a sua vida ele se dedica muito ao cuidado dos jancenianos. E não só os jancenianos, Francisco se identifica com todos que estavam à margem da sociedade. Por quê? Porque ele via Jesus, ele dizia: Jesus foi injustiçado, Jesus foi discriminado, não é? Ouviu-se dizer de Jesus: mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Um dos discípulos falou isso quando Pedro falou que tinham conhecido o Messias, que vinha de Nazaré. Aí acho que foi Filipe ou Natanael, não lembro. Ele estava embaixo da árvore e ele fala: mas coisa boa vem de Nazaré? Então Jesus sofreu discriminação.
Jesus foi desacreditado e seus irmãos não acreditavam nele. Jesus foi incompreendido. Os religiosos da época perseguiram Jesus, tramaram contra a sua vida, porque não entendiam a sua mensagem. Jesus contou com o descaso das autoridades, não é? Jesus foi julgado num julgamento que não foi correto, então ele sofreu as injustiças que nós vemos hoje, tantas pessoas sofrerem. Jesus foi preso, foi torturado, teve como sentença a pior morte que se dava ao pior criminoso, que era a morte na cruz, uma morte injusta, uma sentença injusta. Não teve defesa. Jesus não contou com a justiça. Pôncio Pilatos, que poderia agir de forma justa, optou por lavar as mãos, não é? Mesmo sabendo que condenava um inocente. Então Jesus foi incompreendido, foi discriminado, foi torturado. Em todas essas pessoas, não é? No ranceniano, no criminoso abandonado, relegado a toda sorte de sofrimentos, que não é visto como alguém passível de recuperação. Em todas essas pessoas, os biógrafos falam que os bandidos, os criminosos, os ladrões, os doentes, os malfeitores eram as pessoas preferidas de Francisco. Era com eles que ele queria estar para falar de Jesus e para viver o Evangelho de Jesus. Francisco era amoroso e, como Jesus, não condenava as pessoas, condenava ao erro, criticava e tentava modificar aquilo que estava errado, equivocado, mas jamais as pessoas. Francisco tira Jesus da cruz e devolve à humanidade, porque naquele momento a missa era lida em latim, ninguém tinha acesso a latim. As pessoas muito ricas tinham alguma instrução, aprendiam a ler e escrever, né, através da Bíblia e fazer algumas continhas de álgebra, que Francisco teve essa oportunidade por ser filho de um rico, mas a população não sabia latim. E as missas eram rezadas em latim. Então, como conhecer a Jesus se não se entendia o que falava? Como conhecer o Evangelho se não se entendia o que falava? Imagina a gente entrar numa igreja e ouvir toda uma pregação em mandarim hoje. Eu não sei mandarim, a maioria das pessoas não sabe. Então, nós não entenderíamos, nós não conheceríamos, não teríamos a possibilidade de conhecer o amor, a afeição generosa, amorosa, de perdão, de renovação que Jesus trazia. Então, Francisco pede ao Papa e tem a permissão de pegar na língua, no vernáculo de cada povo. Francisco passa a falar naqueles dialetos utilizados pelo povo. Então, ele tira realmente Jesus da cruz, aquele símbolo que não era conhecido pela maioria do povo, e o aproxima, o humaniza para aquelas pessoas. Ele faz uma pregação itinerante. Em nenhum momento Francisco ordenou-se padre. Embora ele tenha sido o criador da ordem, ele não foi padre em nenhum momento. Ele não queria viver nos mosteiros como um monge, porque ele achava que o lugar do evangelho era na vida cotidiana, era nos campos, era com as pessoas, era falando, era vivendo o evangelho. Ele também não queria ser padre, porque ele não queria ficar preso às regras da igreja, a impossibilidade de pedir, de esmolar, porque os padres não podiam fazer isso, e ele fazia isso todo o tempo para conseguir recursos para alimentar os seus doentes, os seus necessitados. Ele funda, então, uma ordem que é itinerante, a ordem dos irmãos menores, dos frades menores, não é? A primeira ordem franciscana. A segunda é a ordem das damas pobres, das irmãs Clarisses, que seria um outro estudo, né? Falar da relação de Francisco e Clara, desse amor de almas gêmeas, irmanadas no ideal da fé, que juntos ajudaram a fazer essa revolução. Seria realmente um estudo à parte.
É fundada a segunda ordem, então, das Irmãs Clarissas. E a terceira ordem, que é mais uma inovação de Francisco, não é? A ordem terceira secular, que é para aquelas pessoas que, sendo casadas, tendo família, tendo seu trabalho, queriam seguir a Jesus, queriam seguir aqueles ensinamentos, aquelas propostas da ordem franciscana, mas não queriam abandonar o seu trabalho, não queriam abandonar a sua família. Essa ordem, essas três ordens existem até hoje, não é? E tem seus seguidores até hoje. Os ideais, então, de gentileza, de liberdade, de cortesia, de proteção aos mais fracos, que ele colhera na juventude com os cavaleiros da Távola Redonda do rei Arthur, ele praticou o tempo inteiro na sua vida, e todas as vezes que ele tinha medo de alguma situação, que ele hesitava, ele ouvia na sua mente internamente, como se fosse Jesus perguntando: Cavaleiro do Cristo, tens medo? E aí ele se enchia de coragem realmente, porque era assim que ele se considerava. E aqueles irmãos que depois foram se juntar a ele, não é? Os primeiros franciscanos, mais tarde ele se referia a eles como os Cavaleiros do Cristo, ele fez muitas referências a isso. A sua pobreza absoluta é uma associação com Jesus, com os menos favorecidos, uma forma mais pura de viver o Evangelho. Isso seria exigido de nós hoje? Claro que não. Era um outro contexto, um outro momento, não é? A forma, como ele sofria a paixão do Cristo, como ele se irmanava a Cristo naquele sofrimento, era comum ver Francisco chorando pelos campos e as pessoas chegavam até ele e perguntavam: que foi, Pai Francisco, por que choras? Ele dizia: choro pelo meu Senhor, como nós pudemos causar tanto sofrimento a ele? Nós o matamos, nós o crucificamos, não é? Como nós podemos fazer isso com o amor? O amor não é amado. O amor que era Jesus, que tanto nos amava, não era por nós amado. Isso o angustiava e o afligia muito. Ele usa toda uma proposta de vida, ele tem toda uma proposta de vida e há uma atualidade tão grande no pensamento de Francisco, que Leonardo Boff, um franciscano, ex-franciscano, outro estudo à parte também, né? Nos diz que São Francisco, como ele se refere, né? Francisco, porque ele está ainda vinculado à ideologia católica, embora não seja mais frei, mas ele continua vinculado à fé católica. Ele diz para a gente que o pensamento de Francisco é muito atual, que mesmo tendo vivido 800 anos antes de nós somos velhos e São Francisco é novo, porque ele pensava a vida num outro contexto, não é? De uma outra forma de integração da natureza. No seu Cântico das Criaturas, que nós lemos no início, não é? Quando ele fala do irmão Sol, da irmã Lua, do irmão Vento, do irmão Fogo, mas da Mãe Terra, que nutre, que sustenta. A Terra, ela é capaz de produzir bens para sustentar a toda a humanidade. Mas nós, seres humanos, segregamos, repartimos, desmatamos, queimamos, inundamos, sujamos os rios, não é? Contaminamos as águas, impedimos que parte da humanidade tenha acesso aos bens que são produzidos pela terra, experimentando fome, privações, desigualdades, quantas crianças ainda morrendo de fome, não é, no planeta, quantas crianças sofrendo violência doméstica, quantas mulheres no século XXI sofrendo ainda feminicídio. Francisco era contra tudo isso, Francisco via tudo isso de uma outra forma, numa outra ótica. Quantos governos hoje ainda, não é, fomentando a guerra por interesses, por questões políticas. Então, o pensamento de Francisco, nas palavras de Leonardo Boff, é muito mais atual do que nós. Ele consegue entender a vida
numa conexão com Deus em que tudo está interligado. O que nós façamos à Terra virá para nós. O que nós façamos num ponto da Terra ecoará no outro ponto, em outro pedaço da Terra. Nós invadimos a natureza, nós não respeitamos os animais, nós acabamos com espécies porque seus dentes são valiosos, porque seu óleo, sua pele é valiosa, não é? Nós entramos nos espaços da natureza sem respeitar os ciclos de vida que ali se encontram, que é a pandemia de coronavírus, senão uma resposta, não é, da própria natureza, da própria terra, a nos dizer que nós invadimos determinados espaços que eram pertinentes aos vírus. Nós fomos invadindo, fomos destruindo, fomos gerando caos em tantos lugares, não é? Como se fosse, de certa forma, um grito da terra dizendo: olha, se vocês não pararem, né, não vai ter chance de sobrevivência para ninguém, nem para vocês, nem para as outras espécies. E isso estava implícito no pensamento de Francisco. Então é necessário hoje, mais do que antes, talvez, nós termos em mente os ensinamentos, a vivência de Francisco e essa visão de todo, de integração que ele tinha, para que nós possamos sobreviver enquanto humanidade, não é mesmo? E há um livro de Joana de Ângeles, que eu não me lembro agora o nome, que há um capítulo que ela fala: volta, Pai Francisco, volta para a tua porciúncula, hoje transformada na terra inteira, que precisa da tua orientação, que precisa da tua ajuda. E ele está voltando, não é? E aí não tem como não chorar falando de Francisco, porque ele está voltando. A espiritualidade já nos dá a ciência de que ele se prepara para uma nova encarnação. Como João Evangelista no Apocalipse, ele previu as transformações, as dificuldades que passaríamos, mas que seriam necessárias à nossa renovação. E esse espírito preparado, amadurecido, que conviveu com Jesus, que implantou as bases do cristianismo na Terra nos primeiros séculos, no primeiro século do cristianismo, que volta, não é, 800 anos atrás, esteve aqui novamente para ajudar Jesus a resgatar os seus ensinamentos que estavam esquecidos. Ele voltará em breve e já está mobilizando, não é? Filomena de Miranda fala no livro Transição Planetária que Francisco de Assis é um dos espíritos que está coordenando um projeto de renovação da humanidade, que está organizando um grupo de mais de 10 mil espíritos ligados à arte que ele tanto se utilizou enquanto Francisco, ele cantava, ele dramatizava, ele encantava a todos. Ele se utilizava da arte para sensibilizar e evangelizar. Então, mais de 10 mil espíritos ligados à arte, espíritos mais elevados que nós, para nos sensibilizar e tentar aquilo que a ciência não conseguiu, nos trazer de volta à nossa humanidade. Então, Francisco está coordenando essa equipe. Nós vemos em vários livros, não é, do movimento espírita, preces de Francisco, menções a Francisco, a presença de Francisco nos dois últimos livros, né, de Filomena falando sobre a transição planetária. Francisco presente, fazendo orações, coordenando esses trabalhos, junto com Jesus e os espíritos que estão nos auxiliando nesses momentos de transformação e de renovação da humanidade. Essa ideia que Jesus nos trouxe, que Deus não queria a nossa morte, não queria a aniquilação daquele que erra, não é? Que nós temos a oportunidade de nos regenerar, de nos modificar. Francisco vivenciou isso como João, como Francisco, e certamente está voltando para impulsionar essa transformação e a vivência, mais uma vez, do amor cristão, do amor em movimento,
porque para Francisco não existe força maior e mais poderosa do que o amor. Isso ele aprendeu com Jesus, com certeza. E é melhor a gente parar, porque eu não consigo parar de chorar. Que a gente possa, então, pensar com Francisco, com Jesus, imaginar Jesus falando mais uma vez para Francisco, não é? Francisco, repara a minha casa. Agora não é mais a igreja, não é mais o pensamento de um século. Não são pequenas igrejas, não são organizações, não são revoluções dentro de uma concepção religiosa. A casa que precisa ser reparada é a casa coletiva, é a nossa mãe terra, que necessita da nossa ajuda para essa transformação, é a nossa casa interior, a casa que precisa ser reparada, a igreja que precisa ser reparada, é que está no nosso coração. Que possamos, nesses momentos, então, elevar o nosso pensamento a esse Espírito maravilhoso, cooperador do Cristo, cooperador da nossa humanidade terrena, e dizer: volta, volta, Pai Francisco, vem nos ajudar a compreender melhor o Evangelho, vem nos inspirar, nos incendiar com esse ardor, esse amor que você tem pelo Evangelho, nos inspirar a sermos, de alguma forma, a teu exemplo, instrumentos também da paz, do bem, da transformação, reconhecendo as nossas dificuldades, reconhecendo as nossas mazelas, as nossas sombras ainda, mas tendo a certeza de que Jesus nos espera, de braços abertos, que você vai nos ajudar, com tantos amigos espirituais envolvidos nessa tarefa. E nós temos certeza que não importam as dores, não importam as dificuldades que atravessamos nesses momentos, nós não estamos sozinhos e nós fomos feitos para brilhar, para sermos espíritos perfeitos, para amar. Muito obrigada por tudo, que estejamos todos juntos nessa caminhada e que seja uma semana, uma vida de paz e bem para todos nós. Convidamos a todos para assistirem à próxima palestra em nosso canal, dia 7 de abril, quinta-feira, às 20 horas, com o tema Rocha ou Areia, pelo expositor Maxwell Pinheiro, da Associação Beneficente Espírita Nazareno. Aguardamos vocês!